Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Vivendo a Última Hora. Meu nome é Lívia e eu vou fazer aquela leitura que a gente já está fazendo aqui todo sábado, né? Como o ser amado está em relação a vocês e em relação à pessoa rival? Bora saber? Se vocês estão chegando agora no canal, saiba que a espiritualidade tem uma mensagem muito importante a entregar. Então eu já peço como forma de gratidão que se inscrevam aí no botãozinho vermelho, curtam, ative o sininho para receber as notificações e, se puder, meus amores, compartilhem. Se já são meus inscritos, minha imensa gratidão. Que Jesus abençoe a todos. Para a opção de hoje, como o templo, a mesa que eu faço aqui, que a gente vai abrir essa questão da relação do ser amado com vocês e com a pessoa rival, eu abro o templo de Afrodite. Então, como ele é um pouco mais longo, eu trago duas opções. O budinha verde na opção de número 2, perdão, na opção de número 1, tá? E o budinha rosa na opção de número 2. Perdoa meu ato falho, viu, meus amores? Acontece às vezes ou de vez em sempre, mas é assim mesmo, Deus sabe o que faz, tá bom? Então, budinha verde, opção de número 1, budinha rosa, opção de número 2. Vamos lá, a mensagem do anjo aqui para nós? A mensagem do anjo. Nemamiá. Uau! Vamos ver o que Nemamiá tem a nos dizer? Olha só, meus amores. Salmo 113. Você é dotado de muita coragem. Enfrente seus problemas com paciência, firmeza e determinação. Invoque este anjo para protegê-lo do mal e das pessoas que não merecem sua ajuda. Este anjo ajuda a se libertar dos vícios. Cuidado com pessoas covardes. Gratidão, espiritualidade, gratidão. Vamos lá, agora de conselho do povo cigano. Um conselho aqui do povo cigano para nós. Um conselho do povo cigano para nós. Vou aceitar. Veio duas. Uau! Aqui, essa combinação, eu diria que tem muita gente aqui que precisa criar coragem de se movimentar, mas esse movimento não é um movimento físico do tipo uma mudança, uma coisa assim. Para alguns pode até ser, mas para a grande maioria aqui é um movimento de buscar, de se autoconhecer, é olhar para dentro de si e ver aquilo que está ali dentro, que está te impedindo, que está te prendendo da sua vida andar para frente. Sabe? Aqui a espiritualidade veio, jogou essas duas aqui para mim poder passar essa mensagem. Tem pessoas aqui dentro dessa leitura, pessoas que entraram aqui para assistir, que estão num momento que não estão sabendo exatamente para onde ir, porque tem tanta tralha, tem tanta coisa em cima dos seus sonhos, em cima da sua vida, que você não sabe exatamente. Aqui a espiritualidade te convida a pegar e ir retirando essas tralhas e tirando isso aqui tudo, para você olhar lá nos primórdios da sua vida, que você vai encontrar o seu caminho. Você sempre soube ele, só que você foi colocando outras coisas, coisas em cima, coisas que não são relevantes para a sua vida em cima, foi dando prioridade para elas e foi esquecendo que o seu caminho, a sua trajetória, sempre teve definida, mas você escolheu desviar e colocar coisas que não te agregam, tá bom? Vou ler aqui a mensagem dos dois para nós. Quando imperam o dinheiro, o progresso, a abundância, há o perigo de desconectarmos com o equilíbrio e nos tornarmos escravos da fama, do consumismo, do egoísmo, do apego, esquecendo os verdadeiros valores da felicidade. Para o alicerce da felicidade, é importante estar atento para o que você está fazendo com o seu progresso. Enfrente os desafios, não existe obstáculo intransponível, terá êxito e proteção.
Acredite em você. Quaisquer que sejam os obstáculos, você vencerá usando a coragem e o discernimento pela razão e pelo equilíbrio. Olha só como que as duas cartas, sem querer, se comunicam. Olha que interessante, meus amores. Vamos lá, vou colocar o budinha verde, da opção de número 1 na base. Vou esconder o budinha rosa e bora, né? Energia, né, do ser amado aí em relação a vocês, em relação à pessoa rival. Energia em relação a vocês, em relação à pessoa rival. E bora lá, né? Bora de intenções. A pergunta é: como o ser amado está em relação a vocês, em relação à pessoa rival aí de vocês? Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente e em relação à pessoa rival? Gratidão, espiritualidade. Preciso lembrar a vocês que são leituras coletivas e atemporais, tá bom? Pegue aquilo que ressoar, aquilo que não ressoar, solta para o universo. Não tenta forçar, meus amores, não tenta. Intenções, sentimentos, intimidade, né, sexualidade, atitudes e o desfecho. Vamos lá. Um complemento energético aqui. Vamos lá. Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente, e em relação à pessoa rival, a outra parte aí? Gratidão. Como é que tá aí esse ser amado? Complemento energético das intenções, dos sentimentos, da parte da intimidade e das atitudes e também o desfecho aqui, o complemento do desfecho. Gratidão. Bora lá, meus amores, preparados para saber? Energeticamente falando, como é que tá? Interessante. Ser amado com relação a vocês é um ser amado que está isolado, é um ser amado que sente que pisou na bola, é um ser amado aqui que não tem coragem de entrar em comunicação com vocês, que prefere se isolar e se afastar. Eu acho que já veio essa energia aqui uma vez, mas isso aqui, meus amores, tem nome. Isso aqui se chama consciência. A consciência do ser amado está chamando ele, a consciência, que é o seu maior julgador, sua maior julgadora. Ou seja, o juízo dessa pessoa amada está chamando ele no cantinho e falando: vem cá, vamos conversar aqui. Espiritualidade pegando, botando ele no banquinho assim, ó, do pensamento, para ele rever as condições da vida dele, o que ele tem tanto feito aí. E com a rival, é um ser amado que está insistindo, é um ser amado que está tentando fazer dar certo, mas é um ser amado aqui, ó, que já está cansado, que de certa maneira, quando eu olhei essa carta aqui, que eu vi que aqui é a imagem do Stonehenge, é aquela escultura lá na Inglaterra, esse mago aqui, ó, esse sacerdote, ele está no meio dessas pedras aqui e parece que as pedras estão querendo fechar a volta dele. Então é como, energeticamente falando, é como se essa pessoa estivesse tentando encontrar um meio de se libertar dessa prisão energética que ele está. Ele está tentando trabalhar numa maneira de sair, como se essas pedras viessem a querer sufocá-lo. Ele olha e imagina, tá vendo que tem um pássaro aqui? Ele olha e imagina como seria a liberdade desse pássaro. E isso, meus amores, porque ele sabe que ele escolheu entrar. Foi uma decisão dele. É interessante, né? Mas vem essas revelações. Vamos ver quais são as intenções, já que ele está isolado.
o 6 de paus com o Criador. E com relação a rival, o cavaleiro de paus com o estresse. Interessante. Gente, a intenção desse ser amado, como ele está isolado de vocês, é a de encontrar uma solução, encontrar um meio que seja vantajoso para ele poder ter uma oportunidade de começo com vocês. Isso, meus amores, é independente da situação, tá? Aqui é um ser amado que tem essa intenção de poder regressar à vida de vocês, mas assim, de uma maneira vitoriosa, superando os desafios, superando aquilo que ele fez e assim, querendo literalmente que a poeira abaixe, querendo que a situação se assente para ficar mais favorável para ele. E aqui com a rival ele tem a intenção de se movimentar rapidamente para sair dessa situação. Ele aqui demonstra com essa combinação cavaleiro de paus com a carta do estresse, demonstra que ele está muito desgastado nessa situação, que energeticamente falando, aqui está muito difícil, ele está se sentindo oprimido, ele está se sentindo sufocado, ele percebeu que isso aqui não é o legal para ele. Então a intenção dele aqui nessa situação é a de se movimentar para se afastar dessa rival, porque essa rival está gerando muito desgaste energético para ele. E vamos ver, né, questão de sentimentos. Eita, o julgamento. Lembra que eu falei que tinha uma energia aqui de julgamento? E a maturidade, né, no sentimental aí com relação a vocês. E para rival, o cavaleiro de espadas e a orientação. Sentimentalmente falando, meus amores, ser amado entende que vocês saíram da vida dele, sabe? Que vocês aí estão tocando a vida dele e ele entende que isso daqui, ó, provavelmente foi mesmo assim um encerramento, foi a finalização, foi algo assim muito difícil, mas ele tem esperança de que isso que acabou possa vir a retornar, que ele ainda possa viver, que ele ainda possa colher algum fruto bom dessa situação, que aquilo que estava, aquilo que foi vivido por vocês aí, ele possa ainda se beneficiar disso. Por quê? Porque a situação está mudando, vê uma questão de uma mudança, de uma energia muito brusca aqui, de transição. É ele que percebeu que, assim, quando eu olho essa carta do julgamento aqui, eu entendo, junto com essa carta, que ele acreditou que havia acabado, acreditou que não tinha mais nada, pelas consequências do que ele fez, e agora ele percebendo que não. Ou seja, ele redescobrindo, tendo um renascimento aqui, tendo uma transformação. É como se o coração dele fosse uma pedra e agora estivesse voltando a ser carne a favor de vocês. É um ser amado que está redescobrindo o sentimento que tem por vocês. Isso está crescendo. E aqui com a rival, é um ser amado ó, que já olha de uma maneira mais prática. Veio 2 cavaleiros aqui, 2 movimentações. É um ser amado aqui ó, que está se orientando e está vendo que o que ele vive, o que ele sente aqui não é amor, não é um sentimento. Ele está percebendo que sentimentalmente falando, aqui não é ideal. Por quê? Porque se tivesse vindo um cavaleiro de copas aqui com a orientação, eu diria que ele sim sente, tem um carinho, tem um amor e o jogo mudaria completamente de figura. Mas veio o cavaleiro de espadas. O cavaleiro de espadas, ele é prático, ele é direto, ele é reto, ele é racional, ele gosta de fazer as coisas, de tomar um rumo assertivo, mas ele não envolve sentimentos. E ele pegando essa orientação aqui na linha dos sentimentos, quer dizer que ele está entendendo que aqui não há sentimentos, que ele precisa corrigir isso, ele precisa voltar, sendo que do mesmo jeito que ele vê que aqui não há sentimentos, aqui ele percebe que o sentimento está nascendo de novo, está aflorando, ele está despertando esse sentimento por vocês, pelo meu consulente aqui, a rival está perdendo espaço. Aí vamos continuar aqui, como é que tá a questão do desejo, da intimidade, da sexualidade. 9 de paus com a orientação. Engraçado, né? Que as duas dão a mesma, tipo, orientação e orientação, mas com palavras diferentes, né? Aqui, essa carta equivale à carta do carro, o arcano maior do carro. E essa daqui, ela equivale ao 3 de paus. É como se aqui a pessoa estivesse tomando um conhecimento, um rumo,
e aqui a pessoa tivesse entendendo que precisa recalcular e corrigir a rota. É interessantíssimo. E, ó, 8 de paus com a carta que equivale à carta da torre, a carta do trovão, da tempestade. Então, o que acontece aqui? Na intimidade, ser amado aí, ó, percebendo que precisa aproximar de vocês, porque ele sente, assim, que faz muita falta, tá muito difícil, ele tá sentindo muito a falta de vocês. Ele tem o desejo, só que ele tá segurando, e ele fica segurando esse desejo, mas cada vez que ele segura, mais difícil fica. É como, gente, eu olho aqui para esses paus, é como se todos esses paus aqui atrás fosse a vontade dele de estar com vocês, a vontade dele de se reaproximar de vocês, mas ele tá aqui, ó, tentando se segurar ainda nessa situação, tentando defender isso. Sabe? Por quê? Porque aqui sim, são vários questionamentos, são escolhas que ele fez e que ele vai ter que arcar com as consequências dessas escolhas. Então aqui, na questão da intimidade, o ser amado está se segurando porque ele gostaria muito de poder voltar a ter encontros, a ter intimidade, a viver com vocês. Ele gostaria muito que isso acontecesse. E assim, no fundo, a consciência dele já mostra para ele, já mostra que ele precisa buscar esse caminho, que ele precisa aproximar de vocês. E aqui, ó, aqui a espiritualidade vem falando, olha, seu lugar não é aqui, não é com essa pessoa, você não tem que se envolver intimamente com essa pessoa, e ele temando, ele tentando dizer que não, que ele está correto. Vocês percebem que nas duas cartas, nas duas situações, aqui ele está insistindo em não querer voltar, e aqui ele está insistindo em dizer que ele está certo? Entende, meus amores? Só que a espiritualidade vem aqui, ó. Se ele não pega e calcula essa rota e corrige e vem por vontade própria, a espiritualidade vem aqui e corta. Vai cortar o prazer, vai cortar a alegria, vai cortar a diversão. Quando a gente olha sexual, o sexual, a energia sexual, ela é uma energia de muita troca, de muita criatividade, de muito prazer, de muita felicidade. Isso, meus amores, pode ser vários aspectos. Você pode estender isso não só para o sexual, mas como também para a convivência, para os passeios, para os lazeres, para aquilo que é prazeroso. Sexualidade, prazer existe em outros aspectos. Comer dá prazer, passear dá prazer, viajar dá prazer, assistir um filme dá prazer. Entende, meus amores? É a espiritualidade cortando da vida dele aquilo que é prazeroso. A espiritualidade cortando, por quê? Porque não é para ele estar aqui e ele está insistindo em algo que não é para ele. E vamos ver aqui a questão das atitudes. O mundo, nossa, harmonia, uau. 3 de ouros, paciência. A atitude dele, meus amores, a atitude dele aqui com relação a você, o que ele deseja? Ele deseja, de certa maneira, reconquistar. Se vocês tinham uma família juntos, se vocês tinham uma completude junto, ele deseja voltar para essa completude. Aqui, meus amores, qual é a atitude dele? Aqui é um ser amado que vai se comunicar, é um ser amado que vai parar de querer insistir num erro que ele tem insistido tanto aí e vai vir em direção a vocês, vai vir atrás de realizar essas expectativas, vai vir atrás de corrigir esses erros e vai querer estar com vocês. E aqui, meus amores, com relação às atitudes, aqui é um ser amado que vai entender que não adianta ter paciência, não adianta querer fazer as coisas darem certo. Ele vai entender que isso daqui já encerrou o ciclo e que tudo que ele esperou por nada. Ele vai entender que ele jogou o esforço dele fora, né, investindo nessa situação. Então ele vai tomar a atitude sim de parar de esperar, de abortar essa situação para poder viver novamente aquilo que realmente tem sentido na vida dele. Vamos ver o desfecho. 9 de ouros, 7 de ouros, 8 de ouros. Olha que interessante. Gente, ele deseja sim uma realização, tá? Ele espera que essa realização aconteça, mas ele entende que não basta só esperar, ele precisa trabalhar, ele precisa agir, ele precisa se esforçar. Nova visão, celebração
e esquizofrenia. Essa questão desse trabalho, desse esforço dele, diz muito respeito à maneira como ele está vendo a situação. É como se ele conseguisse aqui, com esse arcano, enxergar a realidade dele, se libertar das situações para poder seguir para uma situação nova. E essa situação não inclui um triângulo, sabe? E ele, de certa maneira, isso dá um desconforto nele, dá uma agonia, porque ele precisa se posicionar, porque desse jeito aqui não vai dar certo. Não vai dar certo. Olha só. Aqui, ó, ele entendendo que ele precisa tomar um rumo mais assertivo na vida dele, que ele precisa entender que isso daqui, ó, que tentar viver a três, tentar manter um triângulo, tentar ter você e ao mesmo tempo estar aqui, não vai fluir. Então isso, de certa maneira, traz um desgaste, traz uma ansiedade para ele. Por quê? Porque ele precisa se decidir se ele fica aqui ou se ele vem para cá. Mas as duas situações não têm condição, porque isso aqui está se afastando e se ele não fizer uma escolha, ele cai no abismo. E esse abismo, meus amores, é perder as duas pessoas, é perder inclusive a ele mesmo. É uma situação assim bem complicada, ele está no momento de impasse, no momento de decisão, tá? Aqui, ó, a espiritualidade está trabalhando, está mostrando para ele, está limpando a mente dele, está fazendo ele entender que ele precisa fazer essa movimentação. Então aqui é grande a chance desse ser amado voltar para a vida de vocês. Tá bom, meus amores? Vocês querendo ou não, viu? Isso aí eu tô falando o que eu tô vendo aqui. Se vocês falarem assim, não, Olivia, eu não quero mais nem pintado, já tô longe, já tô noutra, não tenho mais nem contato, não vejo há muitos anos. Ok, essa leitura não foi para vocês, porque aqui é para quem ainda tem alguma proximidade, para quem ainda tem contato, para quem ainda tem notícia dessas pessoas aqui, desse ser amado, para quem de alguma maneira convive com esse ser amado aqui. Dá um exemplo, tem filhos com essa pessoa, tem negócios com essa pessoa. Por quê? Porque o contato não foi cessado. Apesar do isolamento emocional, aqui o contato não foi cessado. Então, a leitura é para essas pessoas, meus amores. Aqui, a mesa veio hoje para essas pessoas, tá bom? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Se não são meus inscritos, eu peço humildemente que, por favor, se inscrevam. E se são, minha imensa gratidão. Que Jesus abençoe a todos. Bora lá, de opção número 2? Peço perdão a vocês, eu tô um pouquinho resfriada, então a minha voz está esquisita, né? Eu tô aqui lidando com essa situação, vai ficar aí uns dias ruinzinho, mas tá bom, é assim mesmo, Deus sabe o que faz, o que permite, e alguma coisa eu tenho que aprender com esse resfriado. Até o resfriado ensina a gente. Saindo o budinha verde, entrando o budinha rosa. Vamos lá? Uma energia. O bom é que eu tô derrubando tudo aqui, né? Assim é gostoso demais. Uma energia aqui para quem escolheu o budinha rosa. Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente e em relação à rival? Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente e em relação à rival? Já pulou, eu vou aceitar. Eu sei que eu só aceito virada, mas aqui nessa situação eu vou aceitar. Vamos lá? Para quem escolheu o budinha rosa, como está o ser amado em relação ao meu consulente, a minha consulente e em relação à rival? Gente, perdoe a minha voz, tá bom? Eu tô meio resfriada, então ela tá esquisita. Eu tô falando meio devagar porque eu tô tomando uns antialérgicos aí, isso dá meio que uma lerdeza na gente, mas tudo bem, é assim mesmo, tá? Acontece aí, já já eu me recupero, em nome de Jesus. Como está a relação? Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente, e em relação aí à pessoa rival, aqui no templo de Afrodite? Preciso lembrar, meus amores, para vocês que são leituras coletivas e atemporais, portanto, pegue aquilo que ressoar para vocês, o que não ressoar, solta para o universo, que ele se encarrega de direcionar para quem precisa, tá bom?
Vamos lá. Intenções, sentimentos, parte íntima, né, intimidade aí, sexual, prazeres, atitudes e o desfecho. Deixa aqui. Vamos lá agora. Complemento energético, né? Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente e em relação à pessoa rival aí? Como o ser amado está em relação ao meu consulente? Olha, eu não vou aceitar. Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente e em relação à pessoa rival? Gratidão, espiritualidade. Gratidão. Intenções, sentimentos, parte íntima, né, sexual e atitudes. Vamos lá. Ai, gente, eu esqueci do desfecho, mil perdões. E o desfecho. Vamos lá? Vamos saber aqui como é que tá essa situação? Como é que vai ficar aí o ser amado aqui, de quem escolheu o budinha rosa? Vamos lá? A bruxa e o sacrificado. Uau! Gente, ser amado sabe que a hora que ele quiser aqui, ele consegue movimentar, ele consegue mudar essa situação. A hora que ele quiser. A energia dele em relação a vocês, em relação aos consulentes aqui, é uma energia de movimentação, de liderança, de controle e de sentir que está na mão dele a mudança. Independente da situação aí de vocês, esse ser amado se sente seguro que a hora que ele quiser, ele consegue fazer e acontecer. Ele sabe que é ele que tem que manipular, é ele que tem que fazer, é ele que tem que agir para que as coisas aconteçam. Ele sabe disso. E aqui com a rival, ele está numa energia meio de sacrifício, de abnegação, sabe? É como se essa rival aqui tivesse segurando ele, fazendo chantagem, fazendo mimimi com ele, e ele tivesse cedendo, assim, tentando agradar essa rival, meio que por culpa, por dó, por pena. É uma situação assim que ele tá com essa rival, mas não é pelo motivo que seria o ideal. É por conta de alguma coisa aí que não tá agregando. Essa rival pode estar doente, por exemplo, e ele tá com ela. Aqui, gente, essa energia do sacrificado, ela não tá me vindo como uma pessoa que tá atrapalhada das ideias. Ela tá me vindo como uma pessoa que tá literalmente se sacrificando por outra. Tá um negócio diferente aqui. Eu vou abrir aqui as cartas, mas realmente está uma energia diferente aqui hoje. Vamos ver quais são as intenções dele com relação a você, né? E em relação à pessoa rival. Gente, é isso mesmo. Ser amado deseja vocês, ser amado gostaria de poder voltar. A intenção dele é uma intenção assim, de estar com vocês, de propor um fogo no parquinho, de fazer alguma coisa aí com vocês. A intenção dele é de se movimentar em direção a vocês. E com relação à rival? Com relação à rival, a intenção dele é de cuidar do papel dele, fazer o papel dele nessa situação, guardando, cuidando, garantindo aí que essa rival vai ter uma integridade física necessária. Gente, essa rival tá passando por alguma coisa, viu?
Alguma coisa aí que talvez vocês não estejam sabendo, essa rival tá passando. A rival aqui que vocês trouxeram, para mim ela tá doente, ela tá com alguma coisa e esse ser amado não está afastando dela por causa disso. Pode ser emocional? Pode ser fingimento? Pode também, mas a rival está segurando esse ser amado e prendendo ele pela culpa e pelo remorso, porque a vontade dele, a intenção dele era de estar com você. Mas como isso ainda não é possível, ele cuida dessa rival porque ele se sente na obrigação de estar cuidando dela, ele se sente preso a essa situação. E os sentimentos? Página de ouros, como voltando para dentro. A alta sacerdotisa com o mestre. Gente, ele tem intenção de poder aproximar, sentimentalmente falando, ele reconhece que vocês são o amor da vida deles, ele reconhece que tem um sentimento profundo por vocês aí, e assim, ele não sabe muito bem como trazer isso para vocês. Então, aqui é um ser amado que provavelmente, se vocês têm contato, é um ser amado que tenta compensar, pergunta como vocês estão, pergunta se está precisando de alguma coisa. É aquele tipo de pessoa que sai da sua vida, mas de alguma maneira continua ajudando, tá? Para muitos casos. Para outra situação aqui, que eu já vi duas situações, é um ser amado que tem sentimentos sim, reconhece que tem esses sentimentos, mas reconhece também que assim, ele não está pronto, ele não está maduro o suficiente para viver esse sentimento, que ele não sabe como chegar, ele se sente assim como se fosse uma criança perto de vocês. Ele olha para vocês, vê que vocês são pessoas maravilhosas e ele não sabe exatamente como chegar. Ele reconhece que tem, mas ele não sabe como chegar. E aqui do lado da pessoa rival aí de vocês, ele sabe que ele está com essa pessoa por pena, ele sabe que essa pessoa neste momento está precisando dele, ele acredita nisso, se é verdade ou se não é, isso daqui na cabeça dele é verdade, entendam isso. Para ele, o que essa rival está passando é verdadeiro. O drama dessa rival, para ele, é legítimo. Ela está, sim, precisando dele. Então, ele sente na obrigação de cuidar dela, mas o sentimento está aqui, ó. E ele não conta para essa rival, ele guarda esse sentimento, porque se ele falar que ele gosta de vocês, essa rival aqui é capaz que endoida. Ele tem muito receio, muito medo do que pode acontecer, do que ele pode esperar dessa rival. Então, ele não conta, ele guarda o segredo, por quê? Porque a vontade dele seria estar aqui, ou oferecendo a vocês, né, com uma forma de compensação, ajudando, dando suporte, ou entendendo que ele precisa amadurecer, ele precisa crescer, desenvolver para criar coragem e de aproximar de vocês, sentimentalmente falando. E a questão da intimidade. Ás de ouros, uau, a maturidade. 8 de paus e a simplicidade. Gente do céu, vocês não têm noção da mensagem que está aqui. O que acontece? Ser amado entende aqui na parte íntima, na parte dos prazeres, que vocês são um arraso. Literalmente, vocês são aquela assim, ó, derruba o paredão, é vocês. Por quê? Porque ele vê que vocês têm experiência, que vocês têm domínio, que vocês sabem o que vocês estão fazendo, que vocês, gente, pode até ser que não, fala assim, não, Lívia, eu não tenho isso tudo, não, eu sou simples. Mas para esse ser amado, vocês são perfeitas. Na cama, na intimidade, ali, no rally-rola, vocês são perfeitas, vocês são aquilo que ele idealizou de perfeito. Eu não sei qual foi o motivo que esse ser amado afastou de vocês, mas eu garanto que sexual não foi, porque aqui o sexual era perfeito. E lá com a rival, com a pessoa rival, ele tem assim, a rapidinha. 8 de paus com simplicidade. Rapidinha, ou seja, vai ali, bate o ponto, passa o cartão, tchau, acabou. É coisa assim muito rápida mesmo, é do tipo trivial, o básico, vai ali, a rival corresponde, acabou, tem mais nada. Isso quando acontece, viu, meus amores? Então aqui, sexualmente falando, essa rival não completa ele, essa rival não agrega, não traz para ele aquela coisa gostosa, aquele fogo que ele tem com vocês. Aqui não acontece. Então, meus amores, na parte da intimidade, a rival fica, ó, muito a desejar, muito no chinelinho de vocês, viu? E quais são as atitudes? As de copas com experienciar. Uau!
9 de ouros com o Criador. As atitudes desse ser amado. Esse ser amado aqui, meus amores, pretende oferecer amor para vocês, tá? Ele reconhece que ele tem um caminho grande, então assim, ele tá trilhando esse caminho e pensando em meios, maneiras e formas de poder chegar até vocês e oferecer esse amor, porque ele tem muito amor por vocês, um amor que tá guardado, um amor que precisa ser tratado, mas um amor que, olha, tá transbordando, o negócio tá ficando difícil pro lado dele, tá difícil controlar. E com a rival, o que ele tem? Qual é a intenção dele aqui? Qual é a atitude dele com essa rival? Ele quer deixar essa rival estável, ele quer deixar essa rival numa situação confortável, onde ele possa sair dessa situação para criar uma realidade. Então, meus amores, ele está cuidando dessa rival? Sim. Ele tem noção de que essa rival aí precisa? Na cabeça dele tem. Se ela precisa de fato ou não, na cabeça dele ela precisa. Então, ele está criando meios, criando situações, criando jeito de fazer com que essa rival fique bem sem ele, sem a necessidade dele, porque a intenção dele, a vontade dele, a atitude dele vai ser a atitude de sair de perto dessa rival, de deixar essa rival para poder ir atrás de viver aquilo que ele acredita que é de verdade, meus amores. Agora, se vocês vão querer ou não, aí é uma escolha de vocês. Por quê? Porque o ser amado percebeu que tem muito sentimento, que tem muito amor por vocês e ele vai atrás desse amor. Vamos ver o desfecho? 7 de paus. 6 de paus, 8 de ouros, receptividade, o rebelde e a cura. Olha, ser amado aí vai parar, literalmente ele vai parar de querer brigar contra os próprios sentimentos. Ele tem o desejo de sair feliz, de estar feliz nessa situação. Só que ele tem noção de que ele precisa se esforçar muito, que ele precisa trabalhar, sabe? E que assim, ele vai receber de volta tudo aquilo que ele fizer de bom. Então, ele, de certa maneira, como ele está cuidando dessa pessoa rival aqui, ele acredita que isso aqui vai trazer uma colheita para ele. E assim, meus amores, olha que interessante. Ele sabe disso, só que ao mesmo tempo ele quer sair disso e ele sente que se ele sair agora, se ele deixar agora essa rival, ele está sendo assim, desleal, ele não está sendo legal com ela, ele não está sendo cuidadoso com ela, que ela precisa dele. Ele sabe, cuidar dela é trabalho. Cuidar dessa pessoa está sendo nocivo para ele. Então, ele quer ter sucesso, mas ele sente que não é o momento agora, porque se ele fizer isso, ele vai deixar ela desamparada. Então, isso meio que faz com que ele fique defendendo essa situação. Por quê? Porque ele sente que ele tem uma responsabilidade com essa pessoa. Se é verdade, se essa pessoa está mal ou não, eu não sei. Pode ser que ela esteja inventando, pode ser que ela não esteja mal, mas está fazendo um drama, está dizendo que está com depressão, está dizendo que está com qualquer coisa, para esse ser amado, por pena, continuar com ela. Mas esse ser amado não a ama. O amor dele está aqui, ó, com vocês. Sabe? E ele só está ali por uma questão de compromisso e de ética, porque ele aproximou dessa rival, ele foi viver com essa rival, ele reconhece os erros, ele reconhece inclusive que ele precisa de atitude para poder estar na vida de vocês, mas agora ele tem que cuidar dessa rival. Para quem chegou até aqui, meus amores, a leitura foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoe a questão da minha voz, que ela não tá muito legal, tá bom? Mas Deus sabe o que faz, sustenta a gente, cuida de nós e eu sou muito grata, tá bom? Se não são meus inscritos, por favor, se inscrevam e se são, minha imensa gratidão. Que Jesus abençoe a todos e até os próximos vídeos.